Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Visitantes, quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Primeira vez que você está aqui, tem alguém? Alguém que é a primeira vez? Ah, desculpa, não tinha visto. Seja bem-vindo, querida. Vai chegar alguém aí, vai te dar um cartãozinho. Tem mais alguém? Aqui? Tem uma linda princesa aqui, ó, que está nos visitando pela primeira vez. Se alguém puder chegar até ela, seja bem-vindo. Feliz Dia das Mães, mamães. Cadê você? Tem uma mãe do lado aí, do seu lado? Dá um abraço nela, dá um beijo nela, dá um beijão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aqui por causa de um útero, né? Por causa de uma mãe que com um útero gerou você, né? Senão você não estaria aqui. E o nosso Senhor é a mesma coisa. Ele poderia ter vindo de qualquer forma, né? De diversas formas. Ele é Deus. Ele poderia simplesmente aparecer e ninguém nunca saberia de onde ele veio, né? Mas não, ele veio escolhido por uma mulher que estava ali pronta, né? E gerou, e ele passou esse tempo de escuridão aí de 9 meses no ventre para estar aqui cumprindo o propósito de Deus. Então eu quero falar com você hoje sobre o útero da promessa. O útero da promessa. Quem tem útero da promessa aqui? Só as mulheres levantaram a mão. Eu estou falando espiritualmente. Você, homem, também vai gerar. Você não tem útero, mas você vai gerar. A promessa de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus vai se cumprir através de você. Quem tem útero da promessa aqui, dá um amém bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixa o irmão bater palma sozinho, não. Bate palma junto com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, o versículo base, chave aqui, é em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Útero da promessa é o tema da mensagem. Útero da promessa. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vou repetir. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então veja bem, o ventre de uma mulher foi o ambiente escolhido por Deus para gerar a maior promessa de todas na nossa vida. Quem está entendendo aqui? A maior promessa da humanidade veio de um ventre, veio de um útero, né? Toda mãe, ela carrega não apenas filhos. As mães carregam promessas no seu ventre, sementes para um futuro que Deus já escreveu, já determinou. Olha que poderoso isso. Quando eu estava meditando, me arrepiava quando eu comecei a pensar o quão poderoso é o papel de uma mãe, né? E o quanto nós devemos honrar as mães, reconhecer que Deus ainda age por meio de úteros, né? Ainda age por meio de ventres que estão disponíveis. E eu não quero falar só de ventres disponíveis, mas Paulo, ele diz que ele sentia dores de parto, né? Por causa das pessoas, para falar do evangelho, para nascer alguma promessa. Então eu quero falar não só de mulheres, mas honrando as mulheres, que hoje é o Dia das Mães, mas eu quero falar de todos aqueles
que tem ventres disponíveis para gerar promessas do reino de Deus, um futuro cheio da graça e da glória de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então é uma maneira de nós honrarmos as mães, agradecermos as mães. Nós temos que honrar as mães, porque elas estavam com o seu ventre disponível. Deus escolheu as mulheres. Deus escolheu uma mulher para nascer o Salvador, para que o Salvador viesse nascer. Como eu disse anteriormente, Jesus poderia ter nascido, de maneira diferente, vindo já como um guerreiro, porque ele era esperado como um guerreiro. Ele era esperado como aquele que viria com a espada, como aquele que viria num cavalo. Ele era esperado como Davi. Davi, é aquele que matou dezenas de milhares. Até a canção ovacionando Davi, quando ele chegou da guerra, que foi o que despertou a inveja em Saul, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Então, como Jesus era o Salvador esperado, as pessoas aguardavam alguém que era maior e mais forte que Davi. Era um homem que vinha com a espada e todo mundo ia segui-lo. Ele com a espada, ele ia derrotar todos os inimigos, ia tomar o trono. Agora eles iriam reinar. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então Jesus poderia ter descido do céu assim, como um guerreiro, mas ele decidiu nascer como um bebê. Isso eleva o útero a uma posição onde portas são abertas, a entrada de salvação. Todo filho que nasce é uma promessa se cumprindo. Sim ou não? Sim ou não? Então Maria ela foi escolhida, foi uma intercessora, uma geradora da promessa que se estende até nós, até o dia de hoje. Deus não escolheu uma espada, Ele escolheu um ventre. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele escolheu um ventre. Nasceu de um ventre pequenininho, bebezinho, Nasceu, passou por todo o processo. E você vai entender por que você está passando por muitos processos. Os processos fazem parte da construção daquilo que Deus está ou já planejou para a sua vida. Fala para o seu irmão aí, há um processo e não tem como fugir dele. Mães não apenas dão vida, olha aí para sua mãe. Mãe, a senhora não apenas dá vida, a senhora me deu identidade também. A mãe molda o tom da voz, o afeto, o senso de valor, de justiça, Uma criança vai sendo moldada com esse senso, vai sendo construída. Quem forma um filho, forma uma geração. A mãe dá à luz a um filho, mas através desse filho há uma geração que está sendo moldada e criada, Quando você não tem filhos, como é triste. Eu já conversei com algumas pessoas, e tudo há um propósito de Deus, mas quando você não tem uma família, uma posteridade, quando você morre, acaba a sua genealogia, acaba, é exterminado da face da terra. Não tem mais ninguém que carrega o seu nome, não tem mais ninguém que carrega a sua cultura, os seus ensinamentos, Por isso, gere, nem que seja adotado, gere alguém, abrace alguém, ame alguém, ensine alguém, nem que seja só espiritual, nem que você seja somente um pai ou uma mãe espiritual de alguém, mas seja pai e mãe de alguém, seja mãe de alguém, seja pai espiritual de alguém. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus.
que isso não diminui ninguém, né? Quem forma um filho, forma geração. Ló perdeu tudo. Quem lembra da história de Ló? Perdeu tudo, mas as suas filhas ainda levaram consigo a semente da continuidade. Eu quero profetizar que a semente da continuidade vai sair de você. Seus filhos vão carregar a semente da continuidade. Talvez você é a semente da continuidade dos seus pais. Você será voz para essa nação, luz para esse mundo, sal para essa terra, porque você é uma semente de continuidade que Deus colocou na terra para um propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas olha só, Deus, o inimigo sempre vai atacar a mãe. Sempre ataca quem gera. Ah, se você pegasse essa... Teve 5 aqui que pegou. O inimigo sempre vai atacar quem gera. Sabe por quê? Porque quem gera vai dar continuidade na promessa. E o inimigo não quer que você gere ninguém, que você ore por ninguém, que você ame ninguém, que você construa ninguém. Ele não quer. Ele vai atacar você, vai atacar a mãe. Já reparou como a mãe é atacada? As mulheres são atacadas. Reparou como há algo tentando ofuscar as mulheres, deixar as mulheres falar, não deixar as mulheres se posicionar, né? Não com falta de sabedoria bíblica, mas com sabedoria. Faraó mandou matar os bebês, mandou matar uma geração inteira. Herodes mandou matar os meninos. Não é isso? Sempre que uma mãe gera, ou quer gerar, ou carrega uma promessa, o inferno vai se levantar para tentar interromper. Você carrega uma promessa. Agora eu falo com você, mulher, você homem, você carrega uma promessa. E por Deus saber que você carrega uma promessa, Ele está investindo em você, Ele está construindo algo em você. E o inimigo, por saber que Deus está investindo em você, está construindo em você, ele vai se levantar contra você, vai tentar te parar. Mas maior é aquele que vive em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Maior. Agora as mamães, toda mamãe precisa entender que você é um território de guerra espiritual. O que você gera mexe com o mundo espiritual. Outrora não havia salvação, não havia remissão de pecados, não havia um Salvador, mas agora nasceu um Salvador, mudou a história da humanidade, trouxe cura, trouxe perdão, trouxe restauração. Aleluia. Ah, você mãe, você pai que gera, que com dores de parto gera pessoas no espírito, orando, intercedendo. Sabe? Quando você se cala, quando o inimigo vê que você está se levantando, ele vai tentar te calar. O inferno se levanta, vai trazer luta, vai trazer guerra, porque ele sabe que se você se levantar em oração, você se levantar em jejum, se você se levantar para ouvir a voz do Senhor e responder a voz de Deus, ele sabe que o mundo espiritual vai mudar, a casa vai mudar, a família vai mudar, a vida financeira vai mudar, o bairro vai mudar, a cidade vai mudar, porque há uma promessa que começa a se cumprir em você. Aleluia. Não posso me empolgar porque eu vou pregar à noite ainda. Aleluia. Há uma promessa que se cumpre em você e o inimigo sabe disso, porque o que você gera mexe com o mundo espiritual. Você está gerando. Sabe por que dói? Sabe por que dói? Porque você está gerando. É o processo.
Tá doendo? Tá doendo? Parto dói. Dores de parto, diz que é a pior dor que existe. Dores de parto. Gerar dói. Cuidar de uma igreja dói. Discipular pessoas dói, né? Amar pessoas dói, não é assim? Alguém te pede ajuda, mas com dores de parto você está gerando. O inferno se levanta porque ele sabe que você em dores, quando você não arreda o pé da promessa, não vira as costas para Deus, ele sabe que você está gerando algo que vai mudar a história. Você está gerando. Olha para o seu irmão, e você está gerando vidas. Está gerando vida. Se o inferno te ataca, é porque você carrega algo. É porque você carrega algo que o céu liberou. Quem carrega algo que o céu liberou aqui? Quem carrega algo que o céu liberou aqui? Você carrega algo que o céu liberou, meu irmão, minha irmã. Você carrega. Dói. Fica firme, dói. Parto dói. Gerar dói. Fica firme. Os compromissos dói. Maltratam os sentimentos. Sabe? Não é isso? Dói o dia a dia, dói, cansa. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual dói, gera dores, contrações, mas fica firme, porque você está gerando algo que o céu liberou. Fica firme, vai nascer, vai nascer, a madre vai se abrir, as coisas vão acontecer. A promessa vai se cumprir. Deus não se esqueceu. Ele não nasceu de bate pronto. Ele não apareceu. Ele podia ter surgido, mas não, é um processo. É um processo que você está passando para que a promessa se cumpra. Venha se cumprir. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Esse processo vai passar. Você vai gerar e você vai glorificar a Deus por aquilo que você gerou em dores. Aquele que semeia com lágrimas voltará com seus feixes de molho, com alegria, exultando, adorando, glorificando a Deus. Ah, o Senhor está gerando em você, querido. O Senhor está gerando. Ser mãe não é uma tarefa. Não é uma tarefa. É um chamado. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, você tem um chamado. Em nome de Jesus. Não é uma promessa, é um chamado. Não é uma promessa, é um chamado. Há mães biológicas, há mães adotivas, há mães espirituais. E eu quero estender aos homens, a homens espirituais, pais espirituais, adotivos. Há pais que são biológicos, né? Mas tanto mãe quanto pai é um chamado. É um chamado para cumprir aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus determinou. A mãe precisa ser amada, a mãe precisa ser honrada. A maternidade vai além do sangue. A maternidade, toda mulher pode ser uma geradora de destinos, porque ela carrega algo que o ser humano está tentando fazer artificialmente, né? Eles podem até fazer alguns clones, mas eles precisam da madre e do útero. Sim ou não? Precisam do útero. Você pode não ter gerado no ventre, mas pode gerar no espírito. Então não se frustre. Se você de alguma forma não teve um filho biologicamente dizendo, não se frustre por isso. Não é porque você
não tem filhos biológicos que você deixou de ser mãe. Você nasceu mãe. Quando você nasceu mulher, você nasceu mãe. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Porque o que a mãe tem, homem não tem. A forma que você trata, a forma que você cuida, a forma que você ama, a forma que você edifica a sua casa, a mulher sábia edifica a sua casa. Essa forma que você edifica a sua casa é única, foi dada a você, mulher. Então, mesmo que você não tenha filho biológico, você pode ter filhos espirituais. Filhos espirituais, filhos adotivos. Você pode ter filhos, aquilo que Deus colocar no coração. Filhos espirituais que vão ser impulsionados e levados através de você, mãe. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, mãe, mulher, geradora de propósitos. O mundo foi salvo porque uma mulher estava disponível. Eu estou aqui hoje porque uma mulher estava disponível. Você está aqui hoje porque uma mulher estava disponível. Ah, mas você não sabe como foi a minha história. Não importa como foi gerado. Se gerou, é porque Deus planejou. Não importa a forma, porque Deus cumpre as suas promessas e muda a história. Muda a história. Quando uma mãe gera, quando você é gerado, o céu se movimenta. As mães são aquelas que abrem as portas para que as promessas se cumpram e o mundo espiritual se movimenta. Mães não morrem, elas continuam vivas na sua posteridade, naquilo que elas geraram, naquilo que elas foram abençoadas. Mães são as primeiras a cumprirem a promessa de Deus, que se não nascer da mãe, não tem como a promessa se cumprir. Isso é um exemplo para nós, né? A mulher sábia que está ali carregando 9 meses no seu ventre, e quando começa a gerar, a ter contrações para ter parto, ela sente dores, e diz que é dores como da morte, né? Como eu já falei aqui. Mas é engraçado que quando você fala, para a maioria das mães pelo menos, ela tem um filho, ela cuida, o filho cresce. Quando você fala, quer ter mais filho? Ela fala, eu quero. Olha só a aprendizagem. Você gera, ou você gerou coisas até agora. A promessa se cumpriu. Foram geradas muitas coisas na sua vida agora, mas porque doeu, talvez você quis parar. Mas Deus está falando para você que tem uma grande geração para nascer de você. Você teve dor para gerar no passado, você gerou, o Senhor será glorificado. Mas isso não quer dizer que você vai estar isento de novas dores. Você vai estar isento, não está isento de novas dores. Você terá outras dores. Outras dores de parto, que muitas vezes são terríveis. Mas isso significa que você está gerando novos filhos. Então não desanime. Ah, eu passei por uma prova que eu nunca mais quero passar. Glória a Deus. Nunca mais você vai passar a mesma prova. Você vai passar provas diferentes, maiores, mas que vão gerar filhos ainda melhores. Sempre vai haver dor para gerar. Sempre vai haver dor. Gera dor para você mudar de um emprego. Gera dor para você mudar
de um hábito gerador para você assumir um compromisso. Mas não desista, que toda essa dor é porque está nascendo um filho, é porque está nascendo um milagre. Não, você não entendeu. Toda essa dor que você está passando, querida, é porque você está gerando a promessa de Deus. É porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Está doendo, está desconfortável, está passando um processo difícil. Isso está acontecendo porque é o processo de geração de uma nova vida, é o processo de gerar uma nova promessa, é o processo de gerar uma nova história, é o processo de viver um novo tempo de Deus para a sua vida. Você que acredita, se coloque de pé e exalte o nome do Senhor. Esse processo está fazendo você gerar. Está fazendo você gerar. Mês da família. As mães são importantes para nós. Elas te deram vida e elas precisam ser honradas, né? Esse é o mês que nós vamos lembrar da mulher sábia que edifica a sua casa. E o homem, a mulher sábia que quer ver o seu marido sentado no meio de príncipes. Então ela trata o seu marido como se fosse um príncipe. Ela fala com o seu marido como se fosse um príncipe. E o seu esposo, que olha ela como princesa, como a noiva que deve ser cuidada e adornada. Então ele trata a sua esposa como princesa, como a noiva que tem que ser cuidada e adornada. Tem homens querendo ser tratado como príncipe, mas não tem uma linguagem com a sua esposa de princesa, de noiva. Tem mulheres que querem ser tratado como princesa, mas não tratam o seu esposo como um príncipe. Se você quer que ele trate você como uma princesa, trata ele como um príncipe. Se você quer que ela te trate como um príncipe, trata ela como uma princesa. Ela é a mulher que Deus colocou ao seu lado. Ela é a mãe dos seus filhos. Você veio de uma mulher que precisa ser tratada como uma princesa, como alguém que carrega a promessa de Deus. Junto com você vai cumprir a promessa de Deus. Junto com você nós estamos gerando uma geração que fogem das dores do parto. Uma geração que não queria ter mais filhos, mas nós queremos. Filhos espirituais, filhos adotivos, filhos biológicos. Nós queremos, em nome de Jesus. Deus te chamou para gerar. Deus te chamou para gerar. Deus te chamou para gerar. E através daquilo que vai ser gerado na sua vida, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Aleluia. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir, sim ou não? A promessa vai se cumprir, querido. Está doendo, a promessa vai se cumprir. O processo é difícil, mas a promessa vai se cumprir. Aleluia. Vem comigo, louvor, vem comigo. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar. Comece a exaltar o nome do Senhor. A promessa está se cumprindo. A promessa está se cumprindo. A promessa está se cumprindo.